tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das maiores astúcias do diabo é querer nos tirar de Deus. É isso que o diabo quer. E ele vai fazer de tudo para nos tirar do Senhor. E o importante é notar que nessa passagem do Evangelho, Jesus ele falou para Marta que a sua irmã tinha escolhido a melhor parte. E a melhor parte, que melhor parte é essa? É o próprio Deus. Maria escolheu Deus. E nesse mundo não tem coisa mais importante, situação mais importante do que o próprio Deus. Aí nós voltamos lá ao primeiro mandamento, né? Que Deus ele precisa ser amado acima de todas as coisas. Nada pode estar acima dele. Ele deve ser sempre aquele que deve estar em primeiro lugar. Além dessa passagem que nós acabamos de ouvir, onde Jesus está se referindo a Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte, quer estar com ele, existe outra passagem do Evangelho que nós precisamos também guardar no nosso coração, quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 a 34, mas de maneira especial o versículo 33, Jesus vai dizer assim: buscai primeiro, mais uma vez, está vendo? Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas, Jesus vai dizer, virá por acréscimo, mas a primeira coisa que nós devemos buscar é o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Deus. Deus deve estar no primeiro lugar na nossa vida. Mas também em Filipenses, no capítulo 3, esse versículo 8 e 9, Paulo também, ele vai dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Na verdade, julgo como perda todas as coisas. Olha, todas as coisas ele julga como perda. Aqui nós precisamos notar que Paulo está dizendo as coisas ruins, que realmente é uma perda, como também existem coisas boas que nós podemos e poderíamos fazer, mas que ele julga também como perda.
em comparação a esse bem supremo. Qual é o maior bem supremo que nós podemos ter nesse mundo? O conhecimento de Jesus Cristo. Aí ele continua, né? Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Por ele, tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo, olha, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Então, se Maria escolheu a melhor parte, se Paulo está dizendo que o conhecimento de Jesus é o maior bem supremo que nós podemos ter nessa terra, e se o próprio Jesus disse que nós primeiro precisamos buscá-lo em primeiro lugar, então o que é que você tem feito da tua vida? Em nenhum momento Jesus está dizendo aqui, né? Agora vamos para Marta, que ele está dizendo que é para Marta não fazer o serviço. E eu não quero entrar nisso aqui, porque todo mundo só fala disso aqui. Eu quero ficar com a melhor parte. E se Jesus falou que a melhor parte é estar com ele, não vamos ficar inventando história. A melhor parte é ele. Agora os cristãos de hoje criaram uma mania de ficar sempre nas preocupações como Marta, querendo fazer, e faz. E a melhor parte não fica. É tanta coisa para se fazer que não tem tempo de estar com aquele que deve ser o primeiro na nossa vida. Não se tem tempo. Porque, olha, afinal de contas, Jesus não está voltando? Então, Jesus está voltando, então nós não podemos ter tempo para estar com ele, não. A gente tem que ter tempo para fazer um monte de coisa. Menos o estar com ele. Vocês vejam só, as pessoas elas não têm tempo para Deus nem no domingo. Porque a desculpa é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu tenho muita coisa para fazer, realmente. Então Deus falou bem assim, então tá bom, reserva o domingo para mim então, pelo menos no domingo, né? Domingo, que quer dizer, é a palavra latina, né? Die Dominus. Dominus é Senhor. Dia do Senhor. Nem no domingo tem tempo. Então eu pergunto para você, quando é que você vai ter tempo? Ninguém vai se salvar nesta terra fazendo coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. A salvação vai acontecer na nossa vida no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais nós o conhecemos, aí nós vamos dando sentido, e o sentido verdadeiro à nossa vida. Aí as outras coisas, elas vão ter um sentido, mas até um sentido diferente. Mas é preciso guardar esse tempo e ter esse momento. Por exemplo, né? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Vou para o banheiro escovar meus dentes e tomar banho. E depois? Eu vou tomar meu café. E depois? Eu vou para o trabalho. E depois do trabalho? Aí eu volto para casa. E depois, aí eu janto, e depois eu tomo meu banho, e depois eu vou desopilar um pouco, vou assistir televisão, e depois, aí eu vou dormir. Não encontrou nenhum tempo? Você teve o tempo de entrar no celular,
fofocar da vida dos outros, vendo no Facebook. Depois você deve ter entrado ali no YouTube, aí de um vídeo você passou para outro, e do outro você passou para outro, e do outro você passou para outro, e do outro você passou para o outro, e quando você viu, passou o tempo, acabou. Não teve tempo para Deus. Nós não encontramos. São Vicente de Paulo, ele falava para as vicentinas: minhas filhas, a primeira coisa que vocês devem fazer ao levantar é se ajoelhar aos pés da cama e falar com Deus. Se ajoelhe, minhas filhas, fale com Deus. Depois, você vai fazendo as outras coisas. Agora, estou vendo ali o grupinho dos membros da comunidade, né? Vocês estão tendo tempo para Deus? Agora vocês que estão aqui, né? Você tem tido tempo? Ah, não, padre, olha, é tanta coisa que eu tenho para fazer. Você sabe qual é a pastoral dos idosos? Intercessão. É essa. Pastoral dos idosos é essa. Porque assim, olha, você já não tem nada para fazer mesmo, né? Então vai rezar, minha filha. Vai, pega o tercinho e reza pela situação do país, reza pelo encontro que nós vamos fazer, como se a pastoral da intercessão fosse a última coisa para fazer, porque os outros estão tudo, né, correndo, estão tudo fazendo um monte de coisa. É a pastoral do idoso. Porque é assim, vocês sabiam que no final da nossa vida vai ser assim? A gente vai ficando velho, aí vai ficando quietinho no lugar. Fica sempre naquela cadeirinha lá, balançando para lá e para cá. Aí pega o tercinho na mão, porque agora diz assim: meu Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Então, uma vez que eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou rezar. É o contrário. Só se reza quando não tem mais nada o que fazer. Que amor é esse que eu tenho a Deus? Vocês vão ver, acabou a missa, já sai todo mundo correndo, que já tem um monte de coisa para fazer. E aí começa o dia todo fazendo um monte de coisa. O que é que nós vamos levar no dia que Deus nos chamar? Olha, a graça de Deus. A graça de Deus é a vida nossa com Ele. E a sua salvação é o que nós vamos levar dessa vida. A salvação que Ele nos deu e a vida nossa com Ele. Para vivermos com Ele eternamente. Mas só que nesse mundo nós fazemos o quê? Nesse mundo nós estamos de férias. Nós demos férias para Deus nesse mundo. Então nós estamos aí de férias, fazendo um monte de coisa, para depois, quando nós morrermos, irmos ao encontro dele, aí agora nós vamos ficar com Ele. Todo mundo de férias. Só que para Deus não se dá férias. Deus tem que estar constantemente na nossa vida e eu devo estar sempre pensando nele e pedindo a Ele a graça de estar sempre com Ele, porque o diabo vai roubar você de Deus com coisas boas. Eu não consigo entender na vida religiosa, né? Aí na vida religiosa tem aqueles que descobriram isso, né? Que a vida dele o que importa mais para ele é ter esse tempo para Deus. Porque afinal de contas,
A pessoa deixou o mundo, deixou os pais, deixou a mãe, deixou tudo para ficar com Deus. Aí nos momentos de intervalo, aí ele vai fazer algum serviço aqui e acolá. Mas o resto do tempo ele precisa ter para Deus. Aí eu não consigo entender como é que ali na vida religiosa uma freira olha para outra freira e diz assim: nossa, você só vive rezando. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. É como se a oração fosse um problema. Irmã que reza, irmão que reza e padre que reza dá BO. É boletim de ocorrência. Porque você só quer rezar. Mas por que incomoda as pessoas o outro que reza? Ou é ciúmes ou não gosta de Deus. Porque ai daqueles que tiraram o outro da vida com Deus. Eu vou repetir. Ai daqueles que por uma atitude ou outra fez tanta gozação para aquele que rezava, e aquele que rezava parou de rezar. Ai de você que fez isso. Porque você fez justamente o que o diabo quis. E queria. Tirou o outro de rezar. Quer tanta falação na cabeça? Bem, se o outro está cumprindo os seus objetivos, os seus trabalhos, ele está fazendo as coisas, e depois ele quer estar com Deus, o que é que você tem com isso? Só existe duas diferenças. Você não quer ficar e o outro quer. Então deixa o outro ficar e você vai fazer as coisas que você quer fazer. Perder tempo com um monte de coisa, com conversa fiada. Você não cresce na sua vida com Deus de maneira nenhuma. Mas deixa o pobrezinho ficar com Deus, que ele ama, ele gosta de ficar com Deus. Deixa. Se você não consegue mais, pelo menos aquele dali está sendo luz para você, né? Na verdade, o que deveria causar no outro, o impacto no que não reza é: olha, eu preciso rezar, porque, olha, tá vendo como o meu irmão reza? Eu preciso rezar. Não, é o contrário. Sai, para de rezar. Dá para entender, gente? Quando uma pessoa diz para o outro assim: pare de rezar, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: pare de ficar com Deus, fica comigo. Ah, você é o meu Deus, né? Foi você que morreu na cruz, foi você que nasceu na gruta de Belém, foi você que foi o enviado do Pai, né? Foi você que ressuscitou ao terceiro dia. Você foi tudo isso. É preciso, meus irmãos, que nós nos vejamos, nos observemos. Vamos nos observar. E a pergunta que eu vou deixar para esse momento é: você realmente tem tempo para Deus? É bonito quando se vai numa casa e a gente percebe aquelas famílias que são bem cristãs, elas têm um lugar lá reservado para as pessoas da casa rezar. Isso é muito bonito. Aquele canto é de Deus. Aquele lugar é para Deus. E as pessoas vão lá, e é um ambiente de silêncio, para a pessoa ali ficar, rezar, ler a Sagrada Escritura, ler um livro de espiritualidade, meditar. Isso é lindo demais.
agora leva a fama de rezador sem rezar. Não nos enganemos com essa história de que eu sou uma pessoa que reza somente quando eu estou no microfone. Chamo o meu público ali na frente e eu fico de cá dizendo: levanta o braço, abaixa o braço, pula para a direita e pula para a esquerda. Abraça o seu irmão, dá um beijinho nele e diz para ele: Jesus te ama. Agora, aí fica ali, né? Agora, meus irmãos, Jesus está dizendo isso, Jesus está falando aquilo. Olha, meu irmão, Jesus... Aí acabou aquilo ali, pronto. Aí a pessoa ainda se sai assim toda cheia, né? Porque o outro diz assim: nossa, mas você hoje me levou para Deus. Ele te levou e você foi? Engana-se. Existe o apostolado da oração, guarde isso. Mas não é o apostolado da oração da fitinha vermelha, não. É o apostolado da oração. Sabe o que é o apostolado da oração? O apostolado da oração é assim, é aquele que incentiva todo mundo a rezar, convoca todo mundo para rezar, ele está lá rezando com todo mundo e faz um monte de coisa, mas ele não tem tempo para ficar com Deus. Ele só tem tempo para estar com Deus na hora que convoca todo mundo. Aí está lá, faz o mais, todo mundo fica. Mas ele não tem tempo para estar com o Senhor. Já é craque em fazer o outro rezar. Mas na intimidade com Deus ele não tem. Porque na hora que é para ele ficar com Deus, como diz minha mãe lá em casa, dá faniquito. Guarda isso. Sabe o que é faniquito? A pessoa não consegue ficar parada. Ela não consegue. Dá faniquito. Fiafafá, ninini, kikiki, tototó. Faniquito. Estou soletrando. Não consegue. Mas consegue, tá? Levanta o braço. Tá bom. Eu só estou dizendo assim, se reveja. Porque eu também estou me revendo. Será que eu escolhi a melhor parte mesmo? Será que eu rezo? Ou eu me engano que eu rezo? É só isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.